Espírito Santo. Amém. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria. Esta é a palavra que o Evangelho de hoje traz a nós, que se encontra em Marcos, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. E a palavra vai nos dizer assim: Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres, que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagres algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, este evangelho, ele é assim muito interessante, né? E ele traz vários pontos que nós poderíamos aqui partilhar. Primeiramente, né, estes versículos onde nós vamos ver Jesus que está na sua pátria, né? Jesus que está na sua terra natal. Jesus entra na sinagoga, começa a ensinar, né? Começa ali a falar, a dizer das coisas do Pai, a falar das coisas de Deus. E todos começam a olhar para Jesus e começam então a perguntar: mas de onde ele recebeu tudo isso? Como é que ele sabe tudo isso? Né? Como é que ele conseguiu tanta sabedoria assim? Né? Como é que ele consegue falar de Deus dessa forma? Irmãos, nós podemos nos identificar com Jesus também, porque também na nossa família é assim, né? No meio em que nós vivemos, quantas vezes que você já não foi tentar falar de Deus, dizer de Deus, dar Deus aos seus, e os seus ficaram com aquele olhar, né, de indignação: nossa, mas quem é esse? Né? Porque ele está falando assim? Como assim está falando desse jeito de Deus? Como é que ele sabe tudo isso? Onde que ele aprendeu tudo isso? Né? E como faziam com Jesus? Mas Jesus não é o filho do carpinteiro? Não é filho lá de Maria, de José, né? Os seus irmãos, quando a palavra diz irmãos, se refere a um grau de parentesco, né? Eram os primos, né? As pessoas mais próximas de Jesus, né? Não é lá, né? Os seus próximos, José, né? Fulano de tal, ciclano. E também conosco é assim, né? Quantos, né, dos nossos parentes, das pessoas que estão perto de nós, muitas vezes olham para nós, né, e eles dizem: nossa, mas você não é, né, não é o fulano, não é o ciclano, né? Muitas vezes as pessoas que olham para o nosso passado, né, nossa, mas esse aí não é aquele que fazia tantas coisas erradas lá no passado, né? E as pessoas trazem, né, esse olhar para aqueles que de fato querem viver uma vida na radicalidade do Evangelho, como o Evangelho nos pede. Irmãos, muitos não vão nos aceitar, né? E por isso o próprio Evangelho de hoje ele nos diz, né? O profeta não é bem recebido na sua pátria. Né? E muitas vezes no nosso coração ressoa como se fosse assim: poxa, dentro da minha casa eu não consigo fazer nada. Talvez você tenha dito isso: eu não consigo fazer nada dentro da minha casa, eu não consigo dar Deus, não consigo converter aquele que está comigo. Mas, irmãos, nada está perdido. Né? A nossa fé, a nossa busca, a nossa vida de oração, ela vai dando respostas, ela vai dando resultados. Né? O problema não está em você. O problema está que estes que muitas vezes estão conosco não têm fé. Né? O próprio Jesus disse no Evangelho de hoje: ele não pôde fazer muitas coisas ali porque as pessoas estavam com o coração endurecido. As pessoas não tinham fé. Então hoje o Evangelho ele nos convida a ter calma, né? A manter a calma. Nós por nós mesmos, de fato, não vamos poder, né, realizar milagres dentro da nossa casa. Mas veja que a nossa oração vai mover todas as coisas.
Mas o que é que então nós precisamos fazer? Irmãos, nós precisamos rezar pedindo a Deus que Ele se utilize de meios, de intervenções, que Deus coloque pessoas que possam falar ao coração dos nossos, que Deus possa colocar pessoas no caminho destes, para que eles possam também fazer uma experiência com Deus. E aquilo que eu faço na minha casa, então, é em vão? De forma alguma. Porque tudo aquilo que eu realizo em Deus, eu estou dando para minha família, eles estão recebendo. A semente está sendo lançada e toda semente lançada, ela vai germinar e ela vai gerar os frutos. No meu tempo? Não, no tempo de Deus, mas ela irá gerar os seus frutos. Peçamos ao Espírito Santo hoje que Ele nos dê essa graça, que Ele nos ajude e que Ele possa mover todas as coisas em favor dos nossos e das nossas necessidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.